Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Olá, ouvintes! Olá, internautas! Começa agora o Economia é Fácil pelas plataformas da Rádio Censura Livre, a nossa web rádio que é a voz da classe trabalhadora. No programa de hoje, com a presença de Bolsonaro, o Congresso promulgou na quinta-feira passada a proposta de emenda constitucional 15/2022, a chamada PEC das Bondades, mas também apelidada de PEC Kamikaze, que amplia benefícios sociais às vésperas da eleição. Diante da atual inflação dos alimentos e disparada no preço dos combustíveis, a emenda constitucional eleva o benefício do Auxílio Brasil até o fim do ano de R$ 400 para R$ 600, zera a fila de espera e cria voucher só até dezembro de R$ 1.000 para caminhoneiros e taxistas. A PEC não tem o apelido de kamikaze por acaso. É um atentado do próprio governo às contas públicas. A medida é totalmente eleitoreira e irresponsável. Para piorar, o texto dribla a legislação eleitoral, a LRF e o teto de gastos. São 42 bilhões de reais saindo do bolso da população para financiar o desespero eleitoral de Bolsonaro. Vão explodir a economia e o povo irá pagar a conta. Isso é que fala os seus críticos. Apesar da defesa apaixonada da austeridade fiscal e da privatização para fazer caixa pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, o serviço da dívida pública cresceu 343 bilhões de reais apenas em um ano. Aí vem a pergunta, que não quer calar. Como um país com um teto de gastos e quebrado, pela afirmativa do próprio Bolsonaro e os analistas de plantão, pode aumentar o pagamento da dívida pública? Como as coisas ficarão depois da PEC Kamikaze? O tema de hoje é dívida pública no governo Bolsonaro e a PEC Kamikaze. Conversando conosco, Paulo Lindsay, coordenador da Auditoria Cidadã da Dívida. Vamos à nossa vinheta e já voltamos. Economia é Fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho. Olá, meus amigos. Olá, minhas amigas. Mais uma edição do programa Economia é Fácil, o espaço de economia da Rádio Censura Livre. Sou Almir Cesar Filho e começa o nosso programa como convidado. Você que está nos ouvindo, mas também aqui no estúdio virtual, debatendo economia na sua linguagem e as principais notícias dos últimos dias, analisado na ótica dos trabalhadores. Paulo Lindsay. Paulo Lindsay, faz aí a sua saudação inicial aos nossos amigos e amigas ouvintes. E explica também por que você está com máscara. Eu estou com máscara porque a pandemia não acabou, a minha filha é enfermeira, eu sou grupo de risco, tenho 61 anos, apesar de tomar 3 vacinas, de vez em quando tem que ir na rua, e eu acho que o ambiente ainda está perigoso, e eu tenho feito a participação nas lives, mesmo na minha casa, de máscara, né, por prevenção. Bom, pode falar. Muito bem, Paulo, aproveita, e antes da gente começar, apresenta também o que é o movimento Auditoria Cidadã da Dívida. Bom, a Auditoria Cidadã é uma associação sem fins lucrativos, né, que surgiu a partir de 2001, né, quando houve lá em 2000 um plebiscito nacional, com a participação de mais de 6 milhões de pessoas, em mais de 3.400 municípios, onde a pergunta central é se o Brasil deveria continuar pagando a dívida com o FMI, dívida externa, né? E naquele momento foi feita uma campanha
nacional, e com esses documentos assinados foram entregues ao Poder Executivo e o Poder Legislativo para que tomassem providências, não tomaram providências, e a partir daí, em 2001, nós criamos a Auditoria Cidadã, com a eleição da primeira coordenadora, Maria Lúcia Fatorelli, e primeira e única até agora, né, nossa coordenadora nacional, e hoje nós já temos vários núcleos no país, e eu sou um dos coordenadores do núcleo aqui do Rio de Janeiro. Tá? Primeiro, quero agradecer muito o espaço de debate ao Almir, e estamos aí prontos para vir discutir esse cenário nefasto que acontece no Brasil nesse momento. Paulo, eu vou, antes da gente fazer a primeira pergunta para você, chamar nossos ouvintes para participar, né? A gente está com um novo horário, quem está aqui acompanhando ao vivo, estamos agora às segundas-feiras, 18 horas, é um horário alternativo, vocês devem dizer para a gente se é um bom horário ou não, deixa aí nos comentários, inclusive já chamando você para participar, né? Não sei se vocês sabem, vocês participam do programa, enviando sua pergunta, sua crítica, sua sugestão, seu comentário. Basta deixar aqui um comentário no chat da live ou na caixa de comentário que tem nas plataformas. Então, escreve aqui que a gente responde na horinha, certo? Eu sei que alguns de vocês estão nos acompanhando pela live, né, no YouTube, Facebook, mas a gente também está com live agora no Twitter. Então, temos essa opção para vocês. E é claro, a gente não pode esquecer que vocês podem mandar uma mensagem de áudio, bem curtinho, e de texto para o nosso WhatsApp, 21, código de área, 21 96553-8908, 21 96553 96553-8908, tá bom? E temos o nosso e-mail institucional da rádio para contato clweb@clwebradio.com, CL, vocês sabem, de censura livre, tá certo? E é claro, vocês podem nos acompanhar pelo aplicativo, baixa o aplicativo para o seu smartphone, você pode ouvir também a gente pelo Radiosnet, que é o principal aplicativo de rádio online brasileiro, mas a gente também tem um aplicativo exclusivo que você baixa lá na Play Store, tá bom? E, é claro, o nosso site, que a gente sempre divulga, você pode ouvir o streaming da nossa rádio, www.clwebradio.com. Lá também você acompanha as reprises e reapresentações, é claro, e nós temos o nosso podcast, né? Você pode nos ouvir no Spotify, Anchor e Google Podcast e demais agregadores. Eu já falei bastante, já trago o Paulo para a primeira pergunta. Já deu tempo aí para o pessoal entrar nas lives, já compartilhar, a gente sempre pede, compartilha a gente nas redes sociais, né, para agregar mais pessoas, e, é claro, dê o like, né, o like é uma forma de você educar seus algoritmos para que as plataformas possam enviar mais conteúdo da Web Rádio Censura Livre, mais vídeos de edições anteriores, também as futuras do programa Economia Fácil. O Paulo sempre manda dados para a gente aqui, do Economia Fácil, cotidianamente, sobre dívida pública, que lá o núcleo do Rio de Janeiro, que ele coordena da Auditoria Cidadã, como também a própria Auditoria Nacional, o movimento Auditoria Cidadã, que agora às 19 horas vai ter uma atividade, né? Então, a gente já convoca as pessoas para assistir na sequência a live da atividade da auditoria, que daqui a pouco a gente vai divulgar. Mas o Paulo estava apontando que entre 2017, eu vou até botar aqui no quadro, deixa eu tentar só acertar aqui direitinho, deixa eu ver aqui se eu consigo colocar o quadro.
acho que eu estou com dificuldade aqui, daqui a pouco eu coloco. Entre 2017, me corrija, hein, Paulo? Em 2017, o governo Temer, durante o governo Temer, se consumiu de pagamento da dívida pública quase um trilhão de reais, 985 bilhões. Já em 2021, né, o penúltimo ano do governo Bolsonaro, 1,9 trilhões de reais, na verdade, 1 trilhão 960 bilhões de reais. Quer dizer, houve um crescimento gigante do pagamento da dívida pública, né? Quase que dobrou, mais que dobrou, não é isso? Um governo que se diz quebrado, né? Bolsonaro recorrentemente, até início desse ano, estava falando que o Brasil era quebrado, não podia dar auxílio, não sei o quê. Agora, nos últimos 3 meses, ele atrás das pesquisas de intenção de voto e inclusive está se propondo a fazer um estado de calamidade, inclusive um estado de emergência, está na PEC, né, nessa PEC que a gente está analisando. Como é que consegue pagar esse aumento da dívida pública que está sendo dirigida? São recursos nossos, trabalhador, trabalhadora, e estão sendo pagos aos banqueiros e grandes corporações que são detentoras dos títulos da dívida pública, né? Como é que foi esse crescimento? O que provocou esse crescimento tão explosivo durante o governo Bolsonaro? Inclusive, Paulo Guedes vendendo estatais, então, entrando dinheiro no caixa, né? No caixa, e apesar disso, a dívida só crescendo, só crescendo. Paulo, por favor. Bom, não sei se as privatizações entraram dinheiro no caixa. Eu sei que nós perdemos os patrimônios. Entre entrar dinheiro no caixa tem uma distância muito grande. O estoque da dívida, em dezembro de 2018, né, o estoque da dívida do Brasil era 5 trilhões 271 bilhões. E quando chegou em abril de 2022, esse estoque já chega a 7 trilhões e 75 bilhões. Então, nesse período, que inclui exatamente o período do governo Bolsonaro, né, finalzinho do Temer, último mês, e o início do governo Bolsonaro, a dívida pública, o seu estoque cresceu em 1 trilhão e 804 bilhões. Né? E a gente, quando começa a analisar esses números, nós temos uma dificuldade em entender porque não tem justificativa plausível para que isso possa acontecer. Nesse período, não houve nenhum investimento em políticas públicas, as políticas públicas não melhoraram, mas a dívida pública cresceu. E aí nós temos que questionar qual é a engenharia, né? Quais são as engenharias que fazem essa dívida crescer, que não seja as políticas públicas, né? Porque está bem claro que tem um empoderamento, na realidade, a captura do orçamento público, né, do fundo público, pelo grande setor financeiro, bancário, rentista, as grandes corporações, em detrimento da política pública, né? Porque o teto de gasto que todo mundo coloca, o gráfico na pizza que está aí na nossa frente deixa bem claro, ele só atua na metade do orçamento. O orçamento da União, para quem não sabe, ele é formado por duas partes, o orçamento financeiro e o orçamento não financeiro. O teto de gasto, a emenda 95, ela só atua no orçamento não financeiro, onde tem as funções primárias, né? E diz que esse teto, esse gasto terá um teto por 20 anos, sendo aplicado a atualização pelo IPCA do ano anterior, né? Então, mas em compensação, a dívida pública ela não tem limite, e por isso ela pode crescer à vontade. Se nós pegarmos agora a última LOA, a previsão da LOA para 2022, nós temos aí um crescimento de previsão de 232 bilhões a mais em relação a 2021. Né? A previsão de 2021 era 2 trilhões e 236 bilhões e a previsão para 2022 é 2 trilhões e 472 bilhões. Então, como não existe limite, porque esse tratamento privilegiado para a dívida pública, ele não acontece por acaso.
É porque na Constituição, o artigo 166, parágrafo 3º, inciso 2º, a linha B, ele garante esse privilégio ao pagamento da dívida pública. Primeiro paga-se a dívida pública, né, e não tem dotação orçamentária nem limite. Por isso, na hora que você vai fazer tanto a LDO como a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, você pode aumentar a previsão de pagamento à vontade. Enquanto nos outros setores, nas funções primárias outras, a gente precisa dizer de onde é que vem a dotação orçamentária, né? Então, nós não sabemos ainda qual será o tamanho do acordado com o sistema financeiro para a LOA, né, para a LOA de 2023. Se em 2022 nós aumentamos 236 bilhões a mais para a dívida pública, nós podemos ter aumentado 300, 400 ou 500 bilhões, a gente não sabe ainda, né? Então, essa é uma informação importante para que as pessoas entendam que o teto de gasto ele só atua no orçamento primário, onde está o Estado Social brasileiro. Onde está o Estado financeiro e está a dívida pública, não tem nenhum tipo de atuação. Tanto é que a LDO agora, ela apresenta uma previsão de déficit primário de 65 bilhões. Se eles estão falando que vai ser um déficit de 65 bilhões, eles não incluem a dívida pública, porque se você incluir a dívida pública, esse déficit aí estouraria. Então, a gente precisa estar atento a essas informações. Paulo, aproveitando, explica para a gente a questão do teto, né? Porque, de fato, agora com a aprovação do PEC, PEC das bondades, PEC dos benefícios, na qual o mercado financeiro e a mídia, e a gente, por coincidência, né, por convergência, também estamos chamando de PEC kamikaze, e aí abre-se uma explicação kamikaze porque o governo pode estar gerando uma crise fiscal para o ano que vem muito grande, ou mesmo até antes disso, né, ainda durante o mandato do governo Bolsonaro, tudo para tentar ele se eleger com a ideia de que, sei lá, ele vai, não vou dizer comprar o eleitor, mas criar um pacote de bondade, aí o eleitor que está bem zangado com ele, com a política econômica, com a condução econômica que ele fez nos 4 anos, que já estava muito mal, inclusive, antes da pandemia, durante, e agora essa reta final da pandemia, que ainda não acabou, né? Você mesmo no início falou, mas continua tendo uma condução muito ruim, só que criou mecanismos que permite extrapolar esse teto, mas explica aí um pouquinho para a gente isso, para os nossos amigos e amigas ouvintes, o que é esse teto, a PEC mexeu ou não no teto do gasto público, você estava começando a delinear, esse teto não abarca os gastos financeiros, não é isso? Só os gastos correntes, que é o gasto com saúde, educação, pagamento de servidor público, etc. Por favor, Paulo. Bom, esse gráfico aí, ele é bem esclarecedor, né? Porque aqui nós estamos mostrando na tela o orçamento da União de 2021, e aí nós vamos ver que a parte amarela, onde está o orçamento financeiro, onde inclui a dívida pública, 50% de todo o orçamento foi destinado à dívida pública. Então, de uma despesa total de 3 trilhões 861 bilhões, 1 trilhão 960 foi para a dívida pública. E quando a gente fala de extrapolar o teto de gastos para 2023, isso já aconteceu, porque a previsão da LOA para 2022 é uma previsão de 56% do orçamento da União para dívida. Significa que, em relação a 2021, haverá um crescimento, no mínimo, de 6% para a dívida pública. E eu não estou falando de 2023, estou falando de 2022, que não tem a ver ainda com os efeitos da PEC kamikaze, como foi falado pelo Almir. Nós estamos falando que o teto de gasto, desde 2016, ele é uma falácia, porque, na realidade, o teto de gasto ele não acontece na totalidade do orçamento, ele só acontece na metade. Quando você pega essa metade toda colorida aí no gráfico que está aparecendo na sua tela, aí tem 26 funções primárias, né? E mais o orçamento especial, né? Encargo especial, e mais o contingenciamento, né? Isso aí forma-se todo o orçamento da União. E aí, das 27 funções, se você olhar o quadrozinho do lado, verde, das 27, 17 funções somadas deu 1,15% do orçamento da União.
1,15% do orçamento, 17 funções, cultura, saneamento básico, agricultura e etc., representa pouco mais de 44 bilhões. Né? Então, o que está sendo falado como teto de gasto é uma falácia, porque a emenda 95, como eu falei anteriormente, ela coloca um teto só no orçamento primário. E o orçamento da União é dividido em orçamento primário e não primário, que é a dívida pública, onde está o orçamento financeiro. Né? E ela diz, a emenda 95, que haverá um teto por 20 anos, podendo ser atualizado o orçamento do ano anterior pelo IPCA do ano anterior. Então, o orçamento de 2023 ele será atualizado pelo pelo IPCA de 2022, né? Mas a dívida não. Tanto é que a previsão da dívida de um ano para o outro aumentou em 236 bilhões. 236 bilhões é quase 3 vezes o orçamento proposto no mesmo período para a educação. Né? Então, esse argumento do teto de gasto ele é falacioso. É um argumento que, na realidade, acontece que o teto de gasto ele foi criado para poder desidratar o orçamento primário, onde estão as funções públicas. Né? O Estado ele vai ser só o subsidiário, ele financia, mas quem executa as políticas públicas é o setor privado. Né? E aí, cada vez mais, eles vão desidratando as funções públicas para que sobre mais dinheiro para a dívida pública. Né? E eu fiz uma conta, pegando todas as 27 funções primárias, os valores empenhados em 2021 e os valores executados, houve uma diferença não executada de 147 bilhões. Isso significa que nunca faltou dinheiro, porque empenhar é você carimbar um orçamento para determinada área social. Você executa se você quiser, mas ele está separado, tem uma autorização para que você possa gastar isso. E no Brasil, existe uma legislação que diz que o orçamento do Tesouro Nacional, superávit do Tesouro Nacional, aquilo que não foi gasto, vai para pagamento da dívida pública. Além do que se paga em juros, de amortização e de correção monetária e cambial da dívida, você tem essa manobra que é feita nessa engenharia para burlar cada vez mais, capturar o fundo público. Então, essas manobras elas estão sendo realizadas, né? E esse teto de gasto é uma conversa fiada, porque mesmo que seja uma grande quantidade, 41 bilhões, se você pegar 1 trilhão 960 dividir por 365 dias, nós estamos falando aqui de 5,3 bilhões por dia para a dívida pública. Significa que 7 dias da dívida paga o estado de calamidade social que está sendo colocado, né? 7 dias da dívida, né? E aí não haveria nenhuma necessidade de você fazer nenhuma intervenção na Constituição, né? Alteração constitucional, porque o governo tem quase 5 trilhões no cofre do governo. Nós temos aí uma reserva internacional de 357 bilhões de dólares, aproximadamente. Nós temos na conta única do Tesouro 1 trilhão e 600, e nós temos ainda, nas operações compromissadas, mais de 1 trilhão e 100. Então, nós estamos falando aqui de 3 fontes do governo, nós estamos falando aqui de quase 5 trilhões. Como que um país que tem quase 5 trilhões no seu cofre pode estar quebrado e precisa de alterar a Constituição para fazer uma PEC emergencial? Isso é uma falácia, porque, na realidade, o que está acontecendo no Brasil é você garantir que os grandes banqueiros e as grandes corporações possam ter lucros vitalícios, né, e crescentes, né, para as próximas gerações e próximas e próximas e próximas. Muito bem, Paulo. Paulo, a gente vai fazer um intervalinho. Antes disso, queria dar mandar um abraço para Deise Alvarenga, que escreveu um comentário aqui. Boa noite, acompanhando, abraços. E para o Antônio de Pádua Figueiredo. Boa noite, bom programa. Antônio é o nosso The Boss, nosso chefe aqui da rádio, que ajuda, inclusive, na transmissão, operando, né, o sistema que encaminha o áudio para os aplicativos, para o site. Então, a gente aproveita e explica aí para os nossos ouvintes, né, o papel importante do Antônio operando. Eu estou embolado aqui, porque
O computador, já há algumas semanas, dá pau sempre às vésperas do programa. Eu trabalho com ele durante a semana, mas durante o programa, parece até que é hackeado. Depois eu vou pedir aí para vocês no comentário botar umas dicas aqui e, principalmente, indicar um técnico de informática. Então, a gente já fala disso depois. Depois do nosso intervalo, com as campanhas da rádio, a gente volta a conversar com Paulo Lindsay, que é do Núcleo do Rio de Janeiro, da Auditoria Cidadã da Dívida. A gente já volta, galera. Para ajudar a Web Rádio Censura Livre, anote os dados da nossa conta. Banco Bradesco, agência 6.666, conta corrente número 5602, dígito 2. Se preferir, nosso Pix é 32 954 696 0001 81. Somos uma emissora sem fins lucrativos e as contribuições são para pagar os custos de manutenção e transmissão. Desde já agradecemos a sua ajuda. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, de amigos e parceiros, já que não recebemos recursos de grandes empresas, políticos ou partidos. Seja um apoiador regular e ouça o agradecimento no ar durante as edições dos nossos programas. Sua ajuda é muito importante para nós. Enviamos prestação de contas mensal aos nossos apoiadores. Temos uma vaquinha virtual permanente. Anote o endereço virtual apoia.se/CL Web Rádio. apoia.se/CL Web Rádio. Saiba mais sobre a emissora no WhatsApp 21 96553 8908. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Estamos no ar, voltando com Economia Fácil, o espaço de economia da Web Rádio Censura Livre. É o nosso segundo bloco, conversando com Paulo Lindsay, coordenador do Núcleo Rio de Janeiro da Auditoria Cidadã da Dívida, esse movimento que discute orçamento, que discute a luta contra o pagamento da dívida pública, né, essa agiotagem que eles vivem explicando aqui para a gente. Estamos conversando sobre a PEC Kamikaze e o crescimento da dívida pública durante o governo Bolsonaro, né? Bolsonaro foi eleito com um discurso se apoiando no posto Ipiranga, o ministro da Economia, Paulo Guedes, que era um banqueiro que sempre foi falastrão e apoiou a campanha do Bolsonaro, todo mundo sabia que seria ministro da Economia, e sempre falou que iria diminuir a dívida pública, né? O que nós vimos em 4 anos, o Paulo Lindsay mostrou com clareza aqui que aumentou a dívida pública, e a outra coisa, que não tem teto de gasto, não é que não se respeitou. O teto de gasto é uma aplicação para as funções que são finalidades do Estado, né? Enquanto isso, os banqueiros e os detentores dos títulos da dívida pública estão ganhando rodo de dinheiro, muito dinheiro. Paulo, como o tempo é curto, a gente tem que ir direto ao ponto, né? Vocês da Auditoria Cidadã discutiram bastante esse impacto, né, o impacto da PEC, do ponto de vista que as simulações estão apontando que a PEC deve gastar, em menos de 6 meses, algo em torno de 45 bilhões de reais, né? Uma parte delas, boa parte é para os benefícios nesses auxílios que vão ser instituídos, mas a gente sabe que parece que uma parte dela vai ficar disponível também para os congressistas, deputados e senadores fazerem lá o jogo deles, lá o orçamento secreto, coisa e tal. Vocês fizeram essa simulação, chegaram a analisar um pouco que
é útil, esse dinheiro vai ajudar no país, ou tem outras fontes, tem outras formas de obter recursos e, inclusive, chegar à população, certo? Conversa aqui um pouco com a gente sobre isso. Bom, eu até falei aí que os 45 bilhões são migalhas, né, que estão sendo colocadas na mão, que é importante, né, porque o povo está passando fome, necessidade, mas que não resolverá o problema, porque esse dinheiro ele vem num momento importante, num momento de uma grande necessidade muito grande da população brasileira, vai até dezembro, mas ele libera vários artifícios para que eles possam ganhar mais dinheiro, porque nós estamos diante de argumentações falaciosas. Começa, por exemplo, com a questão da inflação, né? Fala-se que você aumenta a taxa Selic para você conter a inflação. Vocês sabiam que a taxa Selic em 20 de 1 de 2021 era 2%, e a taxa Selic em 17 de 6 de 2022 é 13,25%, e você sabe o que significa isso? Significa que a taxa Selic cresceu 562% em relação a janeiro de 2021. E isso está sendo usado como argumento para conter a inflação, e a inflação não caiu. Pelo contrário, a inflação subiu de 4,6% para 10,67% em dezembro de 2021. Então, tem várias falácias que são colocadas como argumentos concretos para sustentar os argumentos, mas que não são verdadeiros, né? Porque a inflação do país não é a inflação de demanda, né? Nós não estamos comendo mais, pelo contrário, nós estamos comendo menos. A inflação do país é a inflação de preços administrados pelo governo, que são, a maior parte deles, commodities, né? São preços que não têm nenhum tipo de controle do governo, e quando tem, o governo não tem nenhuma política para que possa conter esses preços. Em relação à PEC chamada Kamikaze, que você falou aí, os 41 bilhões é nada, né? Como eu falei, de 1.960 por dia dá 5, muito, mas é pouco, né? É pouco, porque... Tanto pela necessidade do povo, quanto o Estado brasileiro, a União, particularmente, gasta com outras coisas, né? Então, o que está por trás disso? Porque quando você autoriza a emissão de títulos públicos a partir da LOA, né, ou da LDO, que vai autorizar a LOA a emitir mais dinheiro, eles estão cada vez mais colocando mais títulos na mão dos banqueiros da grande corporação e enxugando o orçamento primário. Então, as despesas que seriam com o Estado Social, elas estão sendo desidratadas para que sobre mais dinheiro para a dívida pública, né? Então, esse argumento de 41 bilhões, que é um argumento falacioso, ele não resolve o problema de miséria no país, né? E ele libera a cada vez mais emissão de dinheiro. Quando a gente fala aqui de, por exemplo, que as pessoas ficam escandalizadas com um fundo partidário de 5 bilhões, eu falo para você que um dia de dívida é mais do que o fundo partidário. Se você está falando do orçamento secreto, 16 bilhões, 3 dias de dívida um pouquinho é o fundo secreto. Então, nós estamos falando aqui de migalhas, que são a corrupção do varejo, né, para sustentar a corrupção do atacado, que chama-se dívida pública. Quando você tem autorização para que você possa emitir à vontade, porque é o seguinte, você colocou aí bem claro, as despesas que são do orçamento primário, eles são despesas, na sua grande maioria, são despesas correntes. E essas despesas correntes, não posso emitir títulos para pagar despesas correntes, né? Porque eu não posso emitir títulos para fazer educação, para fazer saúde, mas eu posso emitir títulos para pagar amortização, questão de dívida pública. Então, uma das formas que eles têm, e eles estão fazendo isso, é exatamente criar mecanismo que você possa liberar a emissão de dinheiro cada vez mais. Quando a gente colocou aqui 1.960 trilhão que foi gasto em 2021,
Vocês lembram que eu falei inicialmente que a previsão inicial foi 2 trilhões 236 bilhões. Quando você pega 2 trilhões 236 e diminui de 1 trilhão 960, aparentemente parece que eles executaram menos. Só que em relação a 2020, houve um crescimento de 579 bilhões. Então, apesar de eles não executarem toda a previsão proposta, eles avançaram quase 600 bilhões para a dívida pública, enquanto o orçamento da educação, por exemplo, que tinha uma previsão, um empenho de 112 bilhões, eles executaram 96, deixaram de executar 16 bilhões. E aí, quando você deixa de executar 16 bilhões, no próximo orçamento você tem uma redução de uma proposta de orçamentária para aquela área, porque você gastou menos no ano anterior, né? E a dívida pública não tem esse limite, porque a própria Constituição ela diz que a dotação orçamentária e o limite não existe para a dívida pública. Por isso que não tem nenhuma possibilidade que na próxima LOA haver uma redução do gasto com a dívida pública, né? Pelo contrário, como você falou aí, 2019, nós tivemos um gasto da dívida de 752 bilhões, 2020 foi... não, 2019 foi 1 trilhão e 39, 2020, 1 trilhão 381, em 2021, 1 trilhão 960. Então, há um crescimento de 300 e poucos bilhões no primeiro ano, e depois, no segundo ano, quase 600 bilhões. Então, quando a gente coloca assim, uma situação que parece que vai acabar com o país de 41 bilhões, né? É porque a gente está discutindo a migalha, né? Porque se a gente discutir a corrupção do atacado, que é a dívida pública, aí você vai ver o que está ficando colocado à disposição do país, que não tem certeza que vai ser cumprido, porque uma coisa é você colocar à disposição o valor. Isso não significa que até o final do ano eles vão executar tudo isso. É só uma autorização para que eles possam gastar 41 bilhões, como aconteceu no próprio orçamento da União, que eu falei para vocês, que eles empenharam o valor de 27 funções e executaram 147 bilhões a menos, apesar de ter autorização. Não significa garantia de que esse dinheiro todo vai ser encaminhado para o povo. O que eles precisam é que tenha a ilusão eleitoral de que o povo vai ser atendido, de alguns setores vão ser atendidos, pode ser que alguns setores sejam atendidos, e a maior parte dos setores não sejam. É só você pegar que, quando teve o início da pandemia, o governo liberou 1 trilhão 200 bilhões para os grandes banqueiros, e demorou quanto tempo para poder as pessoas receberem o auxílio emergencial? As pessoas ficaram alguns meses para receber os R$600 de auxílio emergencial naquele momento. Então, nós estamos falando disso. Então, nós estamos falando de uma autorização, não significa dinheiro no bolso dos trabalhadores. Significa que você tem uma autorização fiscal, né, para que esse dinheiro possa ser gasto. Agora, entre autorização e efetivação na conta das pessoas, você está vendo como é que as pessoas estão tendo dificuldade de fazer o seu cadastro, né? O governo está dificultando o máximo possível as pessoas fazerem um simples cadastro. As pessoas têm que dormir na rua, né, para tentar fazer um cadastro que não garante que ele vai receber alguma coisa. Paulo, aproveitando ainda sobre essa questão, as comparações que você está fazendo de número, você mesmo falou, o fundo eleitoral, que é uma vergonha, uma excrescência, são 5 bilhões de reais. A PEC Kamikaze autorizou o governo 42 bilhões. Mas só de serviço da dívida em um ano, né? O governo federal, serviço da dívida é o pagamento do juro, não é o principal da dívida, né? Juro e amortização. Não, serviço da dívida é juro e amortização. Isso, juro e amortização, né? Então, o serviço da dívida cresceu 343 bilhões, né? É quase 10 vezes o que a gente está falando. Então, é uma proporção gigante que está indo para os banqueiros, né? Na realidade, não cresceu isso só, cresceu muito mais, porque se você pegar 2021, o serviço da dívida foi 1 trilhão 960 bilhões. Quando você diminui de 2020,
que foi 1.381 trilhão, nós estamos falando aqui de 579 bilhões, muito mais do que os 300 que você está falando. Então, de um ano para o outro, de 2020 para 2021, eles aumentaram o pagamento para a dívida pública em 579 bilhões. Por isso que eu estou falando que 41 bilhões que eles colocam, parece que eles estão colocando uma quantia que vai acabar com as finanças do país. Enquanto, em um ano, eles liberaram, isso foi só para em um ano. Se você pegar de 2019, que é o início do governo Bolsonaro, até 2021, nós estamos falando aqui de um gasto que foi aumentado em torno de 921 bilhões, quase 1 trilhão em menos de 3 anos. E aí, como é que alguém pode falar que não tem dinheiro, tem que fazer mudança constitucional para poder liberar 41 bilhões? Se você pegar da Reserva Internacional 356 bilhões de dólares e liberar aí pelo menos 20 bilhões, porque se você pegar no governo Bolsonaro, se você entrar na Reserva Internacional, você vai ver que em vários momentos o governo diminuiu, né? Se você pegar, o governo chegou a 388 bilhões e hoje a Reserva Internacional é 357 bilhões. Então houve uma redução aí de quase 21 bilhões. Se você pegar 21 bilhões e multiplicar pelo valor do dólar, nós estamos falando aqui de quantos bilhões? E aonde é que foi parar esse dinheiro? Se teve a possibilidade de você reduzir a Reserva Internacional para pagar alguém, alguma coisa, por que não para pagar a população brasileira dessa Reserva Internacional? Aonde é que está escrito? Sim. Não, desculpe. É só explicar o que é Reserva Internacional, é a diferença entre importação e exportações, né? O dinheiro que o exportador arrecada, né, em dólar, e aí fica retido no Banco Central, né, porque esse dólar não entra dentro da economia, o Banco Central converte para reais, né, só que ele acaba, em alguma medida, até mesmo remunerando esses detetores de moeda estrangeira. Tem uma outra coisa, outra oportunidade a gente fala a respeito, né, mas são essas reservas internacionais, que é um dinheiro em dólar, moeda forte, né, e o governo está se desfazendo, né, nos últimos anos, né, diminuiu na tentativa de manter a cotação do dólar menos do que ele está, né, e olha que ele já está em R$5, né, e 46 no oficial, fora no paralelo, fora nas outras coisas mais, né, Paulo? Oi, fala. Não, só botar uma informação que eu acho que é importante, como a gente está falando aqui de cifras. A gente colocou aí que o governo Bolsonaro pagou 1.960 trilhão de serviços da dívida em 2021. Desse 1.960 trilhão, 307 bilhões, dentro desse valor, 307 bilhões, foi pagamento de correção monetária e correção cambial. Tá? De 1.960 trilhão, 307 bilhões foram pagos para correção monetária e correção cambial da dívida pública mobiliária, dívida de títulos. E se você pegar 2019, 2020, 2021 e mais de 2022, o governo Bolsonaro pagou, né, a título de correção monetária e correção cambial, mais de 500 bilhões para esse setor. Se somar o que o Temer pagou, nós estamos falando aqui de 720 bilhões aproximadamente. Né? Isso é só correção monetária, correção cambial da dívida pública federal mobiliária. Em 4 anos e 5 meses. 700 bilhões. E alguém vem falar que não tem dinheiro para pagar auxílio emergencial, que não tem dinheiro para comprar absorventes para as mulheres mais necessitadas que precisam, que não tem dinheiro para aumentar salário mínimo, que não tem dinheiro para dar aumento para servidor público. Nós estamos falando aqui, não é de um país qualquer, nós estamos falando da 6ª economia do mundo, que já foi. Chegamos à 9ª, hoje somos a 13ª economia, mas nós estamos falando de um país rico. Um país que tem potencialidades mil
E o que está acontecendo no Brasil é exatamente o país sendo capturado pelo grande capital financeiro e as grandes corporações. A gente ainda está numa situação, né, Paulo, da taxa de juros, entre aspas, para combater a inflação, está num patamar muito alto, né? Você mesmo estava lembrando na outra resposta, saímos de 2,5 e agora escapou da memória. Nós saímos de 2 para 13,25. 13,25, né? De 2 para 13,25, houve um aumento de 11,25%. Você sabe quanto representa isso de aumento percentual? 562%. Eu estou falando de 20 de janeiro de 2021, que era a taxa Selic, que aí foi falado na mídia que se aumentasse a taxa Selic, aumentasse os juros, você ia conter a inflação. E a inflação nesse período era 4,6%, e hoje a inflação é quase 12%. Acumulado em 12 meses, quase 12, né? Sim. Provavelmente não vai ficar nesse patamar, porque a gente já está tendo sinais de desaceleração econômica por conta da inflação, da própria inflação, né? Então, ela faz com que a economia desaqueça, né? As pessoas não tenham renda para consumir, e a própria Selic. Então, a alta da Selic também está desestimulando o consumo. Então, é possível que a inflação não feche nisso agora em dezembro, né? No ano civil. Mas é um patamar muito alto. E eu me lembro, para a gente fechar o bloco, em 2019, a cada meio ponto percentual de aumento da Selic é a taxa básica da economia. Mas os títulos, boa parte dos títulos da dívida pública são fixados em Selic, né? Selic é a taxa que o Banco Central usa para prestar para outros bancos, né? E para os bancos prestarem entre si. E, por sua vez, os bancos emprestariam para o consumidor e para as empresas. Embora existe uma outra coisa que se chama spread bancário, né, Paulo? Que é aquela diferença. Então, o cara pega 10% ao ano, mas te empresta 300, 400, que é o juros do rotativo do cartão de crédito, né? E, apesar disso, a cada meio ponto percentual de aumento da Selic, em 2019, eu não me lembro como está agora a composição nisso, no estoque da dívida, mas levava um aumento de quase 15 bilhões que o governo pagava a mais, né, de serviço da dívida. Toda vez que aumentava meio ponto percentual. Então, é importante para os nossos ouvintes saber o quanto é importante a Selic, não só supostamente para o crescimento da inflação, controle da inflação, a questão do próprio crescimento da economia, mas até também na dívida pública, né? Porque aumenta a Selic, é menos dinheiro que o governo, é mais dinheiro que o governo está dando para os banqueiros e folgando para saúde, educação, contratação de novos servidores, né, Paulo? A cada um ponto percentual que sobe a taxa Selic, na realidade, aumenta o pagamento de juros em 34,9 bilhões. Né? Então, se a taxa Selic saiu de 2% e chegou hoje a 13,75, 13,25, né, você vê o quanto nós pagamos de juros. E essa taxa Selic que aumentou em mais de 562%, não teve impacto na redução da inflação. Então, você paga mais juros para a dívida, o argumento de que você vai controlar a inflação, não controlou a inflação, né? A inflação cresceu absurdamente, saiu de 4%. A causa da inflação, como você falou, não é uma inflação de demanda, né? É uma inflação de custos, né? É o preço das commodities, inclusive as commodities agrícolas, impactando na agricultura, né? No preço dos alimentos, os preços dos combustíveis, que em cadeia por derivados do petróleo, que vai do plástico e principalmente os próprios, né? O preço do petróleo, mas os plásticos, embalagens, logística, né? Medicamentos, né? Então, é um problema de custo, não é um problema de demanda, né? Então, a inflação não deveria estar sendo combatida com o aumento da Selic, né? Que só está resultando em mais dinheiro para banqueiro e menos dinheiro para saúde e educação, né? É exatamente isso, né? É porque quando a gente vê aí no Jornal Nacional a notícia da balança comercial,
eles esquecem de dizer para você o que está acontecendo verdadeiramente. Eles falam que você teve uma balança positiva porque você exportou mais do que importou. O problema é que quando você vai fazer as contas dentro daquela balança positiva, você tem algumas contas a pagar. O navio não é seu, o porto não é seu, o contêiner não é seu, né? Nada é seu. E aí você vai pagar, depois daquela conta positiva, você vai pagar todo o serviço. É o cara que falou, é o cara que tem uma casa própria, vende a casa própria e vai morar de aluguel. É o que acontece com a gente. Então, além disso, o que é considerado o agro como pop, tech e tudo, tem umas benéficas dando pelo grande sistema, porque a Lei Candir, a Lei Complementar 87, ela dava isenção. Ela dá porque ela não foi revogada, ela dá isenção para pagamento de produtos primários e semi-elaborados para exportação para as empresas, e a União deveria compensar futuramente essa perda. E aí houve na emenda 109, né, em 2021, a retirada dessa compensação, dessa obrigação de compensação da perda de receitas da Lei Candir. Então, o agro está nadando de braçada, porque, além dele não pagar ICMS, existe uma lei que diz que ele pode deixar 100% dos resultados da sua exportação no exterior. Então, ele não paga ICMS, ele não cria emprego e ele não traz divisa para o país, mas é ladeado na grande mídia de que o agro é pop, o agro é tech, o agro é tudo, né? E aí as pessoas têm que entender que, por trás dos argumentos que são colocados na grande mídia, existe exatamente essa formação do cenário que é colocado para que as pessoas acreditem, né, de como é que o país cresce. Então, jornalismo, debate. Eita, desculpe. Essas políticas que estão sendo colocadas aí nesse arcabouço legal, elas têm o objetivo de garantir lucro crescente e vitalício para banqueiros, né, e para as grandes corporações, não para salvar a vida do povo. Porque se fosse para salvar a vida do povo, a gente teria não uma reforma trabalhista como houve, não redução, porque houve agora, os dados do IBGE mostraram que aumentou o emprego formal, mas reduziu o salário, a remuneração está menor e os direitos estão menores. Então, a reforma trabalhista, ela serviu junto com a pandemia para que houvesse a redução dos direitos trabalhistas da maioria dos trabalhadores. Aqueles que voltam no mercado de trabalho são obrigados a aceitar uma condição bem piorada, mais precária do que ele tinha anterior à pandemia e à reforma trabalhista. Paulo, a gente precisa fazer um comercial, já até entrou aqui, mas eu errei, foi um erro técnico aqui da mesa, e a gente já volta com o terceiro e último bloco da nossa entrevista, tá bom? Então, vou pedir licença para você, pedir para os nossos ouvintes seguir, em um minutinho a gente já volta, depois da campanha da rádio, conversando com o Paulo Lindsay sobre dívida pública no governo Bolsonaro e PEC Kamikaze. Já voltamos. Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, de amigos e parceiros, já que não recebemos recursos de grandes empresas, políticos ou partidos. Seja um apoiador regular e ouça o agradecimento no ar durante as edições dos nossos programas. Sua ajuda é muito importante para nós. Enviamos prestação de contas mensal aos nossos apoiadores. Temos uma vaquinha virtual permanente. Anote o endereço virtual apoia.se/CL Web Rádio. apoia.se/CL Web Rádio. Saiba mais sobre a emissora no WhatsApp 21 96553 8908. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Voltamos conversando aqui com Paulo Lindsay, sou Almir César Filho. Nosso tema de hoje é PEC Kamikaze e dívida pública no governo Bolsonaro. A gente está tentando analisar o impacto da PEC Kamikaze, inclusive na questão do endividamento, e o quanto
o governo Bolsonaro já se endividou, ampliou a dívida pública, ao contrário do que era aquela promessa dele, e o quanto a dívida pública, na verdade, é uma bolsa banqueiro, né, Paulo? Uma bolsa banqueiro. Paulo, eu queria, para na reta final, que você primeiro respondesse para a gente, a gente sabe que a Auditoria Cidadã da Dívida, esse movimento que reúne a sociedade civil organizada, né, vários coletivos, entidades do movimento sindical e popular participam com ele, você mesmo é diretor do Sindicato Nacional dos Servidores do IBGE, está fazendo uma campanha pelo controle, pelo limite dos juros. Então, eu queria que você explicasse isso, né? E o quanto, inclusive, é importante para a economia, a gente começou a falar na última pergunta, mas entrasse um pouco nessa campanha, que inclusive vai ter um ato hoje, não é isso? Vai ter esse ato, eu queria que você aproveitasse e explicasse para os nossos ouvintes. Por favor. Nós da auditoria fizemos um projeto de lei popular, né, no Senado Federal, onde a gente está propondo a redução, né, dos juros. Quando o Almir colocou aí de juros de cartão de crédito de rotativo de 300 e pouco, nós temos os dados do Banco Central que mostra que tem bandeiras que chegam a mais de 1000%, não 300 e pouco como é falado, né, mais de 1000. E o que nós precisamos é que haja um limite nesses juros, né, já que na Constituição existia lá um limite de 12% de juro real, né, e esse limite ele foi revogado da Constituição pela emenda 41, e agora nós estamos propondo, porque isso é uma coisa que interessa a todas as pessoas, todas as famílias, porque grande parte das famílias estão com um endividamento muito grande, né? E esse endividamento, na sua grande maioria, é por conta de juros absurdos, né? Na realidade, agiotagem, né? Então, a Auditoria Cidadã lançou essa campanha, vai lançar hoje, na realidade, às 19 horas, uma campanha nacional, de forma virtual, para que a gente possa estamos fazendo uma enquete, perguntando como é que o juro impacta na sua vida, várias perguntas estão lá, que eu acho que é importante todos participarem, entrarem nos links e votarem, e também pressionar o Senado Federal para que esse projeto de lei ele entre na pauta de votação e a gente consiga efetivamente avançar nessa questão, que a gente conseguir limitar, porque no Brasil é um dos poucos países do mundo que coloca juros ao mês e não ao ano, né? Porque o juro é tão grande, tão alto, e se eles colocassem ao ano, assustaria a maior parte das pessoas. Então, uma das formas de tentar ludibriar, né, colocar a coisa mais palatável, é colocar ao mês. Tanto é que, se você pegar um consignado e falar que ele vai custar 30%, você tem menos pessoas interessadas. Quando você fala que ele vai custar no máximo 2%, e as pessoas não se atentam que é ao mês, aí fica mais fácil de você vender um produto, que na realidade, com uma inflação de quase 12%, e um consignado, que é um empréstimo descontado diretamente da folha de servidores públicos, praticamente sem nenhum tipo de risco, nós estamos falando aqui de quase 3 vezes o valor de uma inflação. Então, é um juro absurdo, mas mesmo assim a gente ainda acha que é o melhor dos mundos, né? E o nosso papel é exatamente esse, trazer esse debate para a sociedade, para que a gente possa, a partir daí, forçar a classe política, né, pressionar a classe política para que ela vote um projeto que é um projeto de ação popular. E convido a todos a participarem lá na live da auditoria, no canal do YouTube, Auditoria Cidadã, e no Facebook, né, que vai começar daqui a pouco, e aí vocês podem entrar lá, porque nós vamos ter várias autoridades, inclusive a CNBB vai estar participando, fazendo lá um depoimento de pessoas, de autoridades e também de pessoas comuns, mostrando como é que os juros impactam na sua vida, né? Que nós estamos endividados, na sua grande maioria, por conta exatamente desse juro, que o mesmo banco que hoje cobra aí 1000% de cartão de crédito no Brasil, em outros países ele aceita
os juros que é tabelado pela lei daquele país. E aqui no Brasil, eles fazem essa pressão e não querem aceitar a redução desses juros. Muito bem, Paula. E, Paula, a gente está na reta final, é inevitável, porque o teto, a gente, inclusive, tem que terminar, porque vai começar outra live, né? Então, para a gente não sobrepor o nosso programa a uma live da Auditoria Cidadã da Dívida, eu queria agradecer os ouvintes que deixaram o comentário. Eu não estou conseguindo ver aqui no sistema quem deu o like, mas vou pedir os nossos amigos e amigas ouvintes, mais uma vez, para dar o like, compartilhar e se inscrever no canal, tá? E, se possível, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos, tá bom? O like, além daquela força, dizer que você gostou do conteúdo, ele vai fazer com que você receba mais conteúdo da Web Rádio Censura Livre na plataforma que você está acompanhando. Não só o Economia Fácil, mas como os outros programas, edições de outros programas, como também mais conteúdo da Web Rádio Censura Livre vai ser oferecido a outras pessoas também. Então, agradecer o Paulo Santos, a Gelta Terezinha Xavier, que registrou agora o comentário dela. Um grande beijo para minha amiga, nossa colaboradora aqui, inclusive, faz a contribuição financeira, mantendo esse projeto independente no ar, né? Que é um outro pedido que a gente faz aos nossos ouvintes. Tem a nossa chave Pix, agora tem aqui na tela permanentemente para vocês fazerem um Pix para ajudar, e quem contribui mensalmente recebe prestação de contas mensal da nossa rádio, mostrando a vocês que a gente está utilizando os recursos para manter essa programação independente. Paulo, você tem um último informe para os nossos ouvintes antes da gente fechar? Recadinho, tanto da Auditoria Cidadã quanto da SimBGE, lembrando, inclusive, que o IBGE vai iniciar daqui a algumas semanas, o censo, né, dencenal, o censo demográfico. É contigo, Bom, pode falar. Primeiro eu quero agradecer aí o espaço de debate, né, o Almir, por ter cedido essa oportunidade, né, mais uma vez, estando aqui. Queria colocar uma última informação. Eu falei que em 3 anos, aproximadamente, a dívida do Brasil cresceu 1 trilhão e 800. Nesse mesmo período, o Brasil amortizou 4,2 trilhões. Como é que você paga do principal, porque amortizar é pagar do principal, quase 4 trilhões e 300, e a dívida cresce 1 trilhão e 800, né? Alguma coisa está errada nos cálculos, né? Falar que é necessário, a gente está fazendo a participação dos movimentos, né, dos servidores públicos, da classe trabalhadora de modo geral. Nós fazemos parte do FONACEP, a SimBGE, Sindicato Nacional. No dia 6 e dia 7 vai haver um seminário em Brasília, onde vai participar a Maria Lúcia Patorelli e também o Toninho do Diabo, para discutir exatamente o orçamento público, né, como é que isso se dá na divisão do bolo para os servidores públicos e como é que isso tem impacto nos serviços públicos, né, e falar que os trabalhadores devem estar na rua para poder lutar e garantir que a democracia desse país seja respeitada. Um abraço a todos e estamos juntos. Paulo, vamos aproveitar, em um minutinho, eu acabei não seguindo o roteiro, porque eu também tive dificuldade aqui com o nosso roteiro. Explica para os nossos ouvintes o que é isso aqui. Há uma CPI, há uma campanha pela auditoria da dívida do Estado do Rio. O Rio de Janeiro, como não sei se todos sabem, mas está sob o jugo do regime de recuperação fiscal, né? Que é, na realidade, um garrote colocado no pescoço do governo de plantão, né? E, a partir daí, a Alerj, ela solicitou uma CPI, que é uma CPI da dívida pública do Estado do Rio de Janeiro, para a gente tentar abrir a caixa preta, né, desse endividamento, para saber verdadeiramente o que o Estado deve. E aí, a Auditoria Cidadã fez um folheto explicando, dentro de uma nota técnica, que nós construímos uma nota técnica que é maior do que essa, que tem quase 30 páginas, e aí, dentro dessa nota técnica, nós fizemos uma síntese, um folheto,
mostrando a necessidade de que a CPI responda alguns questionamentos para que a gente possa clarear esse endividamento, porque o Rio de Janeiro, por exemplo, refinanciou uma dívida de 13 bilhões em 1999, pagou 29 e hoje deve mais de 120 bilhões. É um saco sem fundo. Então, só uma auditoria da dívida é que vai poder abrir essa caixa preta e ver verdadeiramente se esse endividamento do Estado ele é real ou se ele é fictício, né? Nós, da auditoria, sabemos que é uma ficção, uma peça de ficção, mas que tem um impacto direto nos serviços públicos, na qualidade de serviço público, dos servidores públicos, e está levando o Estado do Rio de Janeiro a uma precarização cada vez maior nos serviços públicos e colocando grande parte do orçamento público na mão das grandes organizações sociais, né, principalmente na área de educação e na área de saúde, né, e tendo um impacto direto na vida do povo brasileiro, no povo carioca, né, e aí a gente está participando de sessões semanais. Agora, nesse momento, está tendo a LERJ está fechada, né, por conta do recesso, e a gente está tendo reuniões internas, né, dentro do FOSPERD, que é Fórum de Servidores Públicos, para a gente discutir como é que nós podemos encaminhar cada vez mais essa campanha e essa intervenção de servidores públicos da população brasileira, carioca, né, nessa CPI da dívida do Estado do Rio de Janeiro. Aos cariocas e fluminenses, atenção aí com a auditoria cidadã da dívida do próprio Estado. Paulo, queria agradecer muito a você, estou encerrando, queria pedir aos nossos amigos e amigas ouvintes dar o like, se inscrever nos canais no Twitter, Facebook e YouTube, seguir acompanhando a gente sempre pelo nosso site, pelo streaming no aplicativo também, nossas redes sociais, lembrar que nossa chave Pix é o 3295-4696-000181, e nossa conta corrente é Banco Bradesco, agência 6.666, conta corrente 5.602-2, e o CNPJ é o 32.954-696, 1000 ao contrário, -81, tá bom? Obrigado, Paulo, você já está convidado para vir mais uma vez para conversar conosco sobre dívida pública, auditoria cidadã, o censo, né? O censo está aí, vamos conversar também sobre o censo e tantos outros assuntos mais. Muito obrigado pela paciência de vir aqui, pela didática. Obrigado, amigos e ouvintes. Até a nossa próxima edição, segunda-feira que vem, às 18 horas. Tchau, tchau, gente. Economia é fácil. A informação traduzida para a sua linguagem.